E eu queria convidar todos, então, a abrirem as suas Bíblias, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 ao 31. É o nosso novo tema. A nossa próxima parábola, ela é conhecida como a parábola do credor incompassivo. Eu queria chamá-la de uma parábola sobre amor ao próximo. No último estudo, nós falamos sobre o amor a Deus, né? A parábola daqueles dois devedores foi usado por Jesus para falar a respeito da maneira como aquele que é perdoado por Deus retribui ao Senhor em adoração, né? Em culto. E nós vimos que o culto é toda a vida da pessoa em resposta ao ser de Deus, à revelação do Senhor, à salvação do Senhor, à obra de Deus nas nossas vidas. E essa parábola, que também trata de dois devedores, mas uma dinâmica totalmente diferente, ela também fala do perdão de Deus, né? É o mesmo tema, e fala da resposta humana. Mas agora não se trata da resposta humana em relação a Deus, na sua adoração, mas sim da resposta humana em relação ao próximo. E então fala sobre amar o próximo, um amor que nós vamos ver como ele se configura nessa parábola. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 ao 31. Acredito que os irmãos já encontraram o texto, então acompanhe comigo a leitura desse texto. Mateus, capítulo 18, versículos 21 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seu servo. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Amém. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nós continuamos em oração e na presença do Senhor, glorificando o Teu nome, honrando o Teu nome, derramando nossa vida diante do Senhor, ó Pai, porque somos gratos pela Tua salvação,
Somos gratos pelo teu perdão, somos gratos pela misericórdia do Senhor. Somos gratos porque não somos consumidos pela tua ira, porque a ira que pesava sobre nós consumiu o teu Filho amado Jesus Cristo. Somos gratos, ó Pai, pela ressurreição de Cristo e pela vida que temos, ó Pai, e a garantia de uma vida plena, glorificada e eterna com o Senhor nos céus. Te agradecemos, ó Pai, porque temos a oportunidade de fazer isso livremente, cultuar, glorificar, orar e aprender do Senhor. Pedimos que o Senhor possa nos abençoar, ó Deus, nesse estudo, que o Senhor nos ensine, nos encaminhe, ó Pai, nesses dias de estudo dessa parábola, que ela possa nos ensinar profundamente. Mais uma vez pedimos pela Gleide, ó Pai, pela vida do seu irmão, por toda a sua família. Nós sabemos, ó Pai, do quadro difícil, ó Pai, que ele tem passado, principalmente, ó Pai, daquilo que a sua enfermidade, ó Deus, aponta como probabilidade de acontecimento. Ó Deus, e agora esse agravante da sua memória, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa cumprir a tua vontade, o teu querer na vida dele, porque nada é impossível, ó Pai, para o teu querer, e tudo que o Senhor quer, de fato é realidade. E nós confiamos nisso, com toda a força da nossa alma, que todas as coisas acontecem conforme o teu querer. Então toma a vida dessa família em tuas mãos. Nós somos gratos ao Senhor por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu já disse antes de lermos o texto, essa parábola fala a respeito do amor ao próximo. Mas quando a gente olha para esta parábola, que é uma declaração de amor, a gente não encontra aqui coraçõezinhos bonitinhos, a gente não encontra aqui declarações românticas, a gente não encontra aqui passarinhos verdes, a gente não encontra aqui suspiros. Essa parábola fala de amor, mas não é de um amor que nos faz sorrir. Não é de um amor que encanta os nossos corações, um amor que nos dá prazer, mas sim de um amor que nos faz chorar. Um amor que sangra o nosso coração. Um amor que nos faz doer por dentro. Essa parábola fala de um amor levado ao extremo, sabe? Do amor no seu ato mais extremo de expressão. E aí, para a gente pensar, começar a pensar nesse tema, e hoje eu vou ficar apenas na introdução do tema e não vamos entrar na parábola, porque esse é um tema fundamental, muito importante. Então, para a gente começar a desenvolver o nosso pensamento no tema que nós temos estudado, eu queria fazer umas perguntas para os irmãos, e uma pergunta para você, autorreflexiva. É uma pergunta para você olhar para dentro do seu coração e você responder para o seu próprio coração. E a primeira pergunta, então, que eu gostaria de fazer para você é: até onde você é capaz de amar o seu irmão? Até onde você é capaz de amar o seu próximo? Pensa um pouquinho nisso. Sabe, até onde vai o seu amor pelas pessoas? Para ser mais específico na minha pergunta, você é capaz de amar alguém quando esse alguém falha com você? Pense naquelas pessoas mais próximas que você gosta e vai ampliando o seu pensamento até chegar naquelas pessoas que você não tem intimidade, de pessoas com quem pessoas que você não gosta. Você é capaz de amar alguém quando essa pessoa te decepciona? Você é capaz de amar alguém quando essa pessoa te aborrece? Quando ela te faz sofrer? Quando ela te apedreja? Quando essa pessoa te crucifica? Seu amor por essa pessoa alcança esse limite
ou ele termina antes desse limite? Você é capaz de amar alguém a ponto de perdoá-lo, mesmo quando esse alguém não é tão chegado seu, mesmo quando esse alguém é seu inimigo? Você é capaz de amar alguém a ponto de perdoá-lo, mesmo que essa pessoa tenha errado com você 490 vezes num único dia? É esse o questionamento que essa parábola nos traz. Você é capaz de perdoar alguém, mesmo quando ele tenha falhado 490 vezes com você num único dia? E de repente você pode pensar, não, ninguém é capaz. Deus é capaz. Deus faz isso comigo todos os dias. E, na verdade, são muito mais do que 490 vezes num único dia. Porque, de vez em quando eu escuto alguém falando, um comentário, um estudo bíblico, dizendo o seguinte, não, porque nós, mesmo sendo crentes, de vez em quando a gente peca. Essa é uma expressão de quem não conhece o próprio pecado. O que é o pecado? O cristão não peca de vez em quando. O cristão peca o tempo todo, porque o cristão é um pecador. Então, a sua própria existência já é um pecado. Nada que ele consegue, que ele tente fazer, ele faz perfeitamente. Então, tudo que ele faz é um pecado. Até mesmo o nosso melhor que fazemos para Deus ainda é infinitamente pior do que ele merece. Então, nada em nós deixa de ser pecado. Então, não existe um instante sequer que Deus não me perdoe dos meus pecados. Então, a pergunta é, até onde vai o limite do seu amor? Esse amor é capaz de te levar a perdoar, mesmo que seja 490 vezes num único dia? A Bíblia ela nos ensina que nós devemos ser capazes de perdoar. E essa parábola nos essa isso. E não é apenas uma sugestão e nem mesmo uma ordem. Sabe, essa parábola trata de algo tão profundo que a gente pode chamar de vínculos indivisíveis que nós temos no amor de Jesus Cristo. É um vínculo que nenhum ser humano pode romper. De vez em quando eu escuto alguém dizendo o seguinte, que o homem não tem o direito de tirar a vida de outro homem, porque a vida do homem pertence a Deus. Só Deus pode tirar a vida de alguém. E isso é uma verdade, mas não é toda a verdade. E não é a verdade mais profunda. Porque a verdade mais profunda é que a vida do ser humano é sagrada a ponto de que ninguém tem o direito de menosprezá-la, de desprezá-la, de odiá-la, de não perdoá-la, de romper com ela. Então, nós somos ligados num vínculo indivisível que é o amor do Senhor. Jesus chega a dizer no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 6, versículo 15, que se nós não somos capazes de perdoar os nossos irmãos, o Senhor também não nos perdoa. Então, isso é uma questão muito difícil. Na verdade, é uma questão extrema. E o perdão é o ato extremo do amor. Não existe manifestação mais extrema de amor que não o perdão. Certo? O perdão é quando o amor se revela no seu limite mais extenso. É quando o amor de Deus se revela através de nós no seu limite mais extremo. Então, essa parábola trata disso, de amor e de perdão. Mas antes de entrarmos na parábola propriamente dita, que nós dissemos que vamos tratar disso só a partir de semana que vem, eu queria tratar de algumas questões profundas a respeito de relacionamento e de perdão, como para usar isso como um pano de fundo para o nosso estudo da parábola, que será a seguir. Né? E eu queria, então, começar a meditar com os irmãos a respeito da importância
dos relacionamentos. Porque, comumente, nós pensamos nos nossos relacionamentos como se fossem algo que pertencem a nós. Por isso que a gente gosta de usar o pronome possessivo, né? Os meus amigos, a minha família, os meus colegas de trabalho, os meus conhecidos, os meus vizinhos, né? Os meus irmãos da igreja. A gente usa tudo no pronome possessivo, como se os nossos relacionamentos pertencessem a nós e devessem, então, ser administrados por nós, né? Algo que nós escolhemos ter. Mas isto não é uma verdade. Muito pelo contrário, isso é uma falácia, isso é uma mentira. Não é? Porque o relacionamento não é uma escolha humana. Relacionamento é uma necessidade humana. Se você encontrar qualquer pessoa que vive sozinho e que não consegue se relacionar com as pessoas, e ele quer viver sem se relacionar com essas pessoas, você pode ter certeza que essa pessoa está doente. Ele tem algum problema psicológico, emocional, social, alguma coisa. Porque não é da natureza humana se isolar e não buscar relacionamento. Tem pessoas mais tímidas que vivem mais, que estreitam mais o número de seus relacionamentos, não conversa com todo mundo, não sai, não visita ninguém, porque são pessoas mais reservadas. Outras pessoas são mais extrovertidas e eles têm mais necessidade de contato, de diálogo, mas, independente disso, todo ser humano necessita de relacionamento. A Soninha, psicóloga, está aí para não deixar a gente mentir. Não é, Soninha? Faz assim para confirmar. Aí, ó. Soninha está ali para dizer, isso faz parte da nossa natureza. Isso é uma necessidade psicológica nossa, né? Existe algo dentro de nós que nos impulsiona para isso, né? E mais do que uma necessidade psicológica, é também uma necessidade social. Por que surgiram as comunidades? Por que surgiram os grupos sociais? Os grupos sociais foram criados por causa da necessidade do homem de se relacionar. Porque das necessidades nossas das potencialidades dos outros. Sabe? O ser humano aprendeu que ele funciona melhor em comunidade, não sozinho. Que com comunidade ele é mais forte, é mais inteligente, ele é mais capaz, ele consegue vencer as dificuldades, os desafios, né? Aquela frase, juntos nós somos mais fortes, juntos somos melhores, a união faz a força, né? Isso são verdades sociais, simples, que qualquer ser humano conhece. Nós já nascemos sabendo disso. Né? Uma criança, ela procura outra criança, ela procura os pais dela, ela procura se relacionar. Geralmente, você sorri para uma criança, ela vai sorrir para você, né? Porque isso tem a ver com a necessidade de se relacionar. Porém, a maior necessidade do homem com respeito aos seus relacionamentos é espiritual. Uma das grandes verdades da Bíblia também é que a igreja, a comunidade dos santos, dos salvos, não é uma criação humana. Nós temos denominações. As denominações, sim, são criações humanas. A Igreja Presbiteriana, Assembleia de Deus, Batista, todas essas são criações humanas, são entidades criadas pelos seres humanos. Mas a igreja em si, o se reunir em comunidade, não é uma invenção humana, mas é uma invenção divina. O Senhor criou a sua igreja para viver assim. Se nós olharmos desde o Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus, quando chama os primeiros pais, ele chama famílias. E a igreja nasceu como uma família. E depois, quando essa família cresce, ela se torna uma nação. E depois, em Jesus Cristo, essa nação alcança o mundo todo e nos tornamos muitas nações dentro de uma nação só. E Jesus, quando ele veio,
ele reuniu um grupo para si. Ele chamou 12 para ficar com ele. Depois, 120, quando ele estava para sair deste mundo, ele ordenou que os discípulos permanecessem juntos, como uma comunidade. A igreja nasceu sob influência do Espírito Santo, quando a igreja estava orando em conjunto. O apóstolo Paulo representou a igreja como um corpo, formado por muitos membros. E o autor de Hebreus, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, ele diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Aliás, Jesus disse que uma das marcas que aponta para o fato de sermos cristãos é que nós somos unidos um ao outro. Você vai encontrar lá em 1 João 3, 14, 23, capítulo 4, versículo 7, e vários outros textos, né, de que nós somos marcados por essa comunhão. Então, relacionamento não é coisa nossa, é coisa divina, é espiritual. John Piper, ele tem um livro, não lembro mais qual, eu não lembro mais o título do livro, que ele trata de uma maneira muito interessante a respeito da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, um único Deus, e ele fala que o relacionamento em amor é tão fundamental para a existência de Deus que ele existe em 3 pessoas que se amam. Então, o próprio Deus é um relacionamento de amor. Então, essa característica divina da Trindade, ela é transferida para a igreja no sentido único da igreja ser uma comunidade que se relaciona em amor. Uma comunidade que se abraça, que se acolhe, que se sustenta, que se ama, que se relaciona em amor. Então, é fundamental para a vida cristã. Mas quando a gente pensa em relacionamento, então, como um fundamento da vida, sem a qual nós não podemos existir, nós viramos a moeda dessa verdade e entendemos que, ao mesmo tempo que o relacionamento é fundamental para a existência da vida, ele também é uma das atividades mais difíceis da vida. Eu falei sobre isso num sermão algumas semanas atrás, né, que é ao mesmo tempo fundamental para a existência, mas ao mesmo tempo o nosso pior problema. Se nós olharmos os problemas da humanidade e classificarmos eles por origem, nós vamos ver que grande parte, mais de 50% dos problemas da humanidade seriam resolvidos com o conserto dos relacionamentos. Se as pessoas se relacionassem melhor, não existiria fome, não existiria guerra, não existiria violência, problemas familiares não existiriam, bullying não existiria, pessoas abandonadas não existiria. Então, mais de 50% dos problemas da humanidade tem a ver com os relacionamentos. Então, o relacionamento é, ao mesmo tempo, a nossa salvação e, ao mesmo tempo, a nossa perdição. E é terrível isso. No livro Maravilhosa Graça, é um livro que eu recomendo muito. Todo cristão tem que ler esse livro, Maravilhosa Graça, do Philip Yancey. É um livro extraordinário. E ele conta de um projeto feito lá nos Estados Unidos, um projeto chamava Biosfera, lá no Arizona. E o que eles fizeram? Os cientistas eles construíram uma cúpula para construir ali um bioma perfeito, né? Um ambiente perfeito, um mundo perfeito. Então, temperatura controlada, umidade controlada, pragas controladas, né? Tudo ali deveria funcionar em plena harmonia, e para ver se eles conseguiriam, então, criar esse ambiente perfeito. E ali colocaram, então, 8 cientistas. Eles ficariam fechados ali por 8 anos, e para ver o resultado, se aqueles cientistas de fato conseguiriam construir um bioma perfeito ali para a existência do mundo. Mas sabe qual foi o grande problema que eles tiveram? O grande problema não foi o clima, não foi a umidade, não foi o desenvolvimento das plantas, não foi o desenvolvimento dos animais. O grande problema
é que não demorou 2 meses para aqueles 8 cientistas já estarem divididos em 2 grupos que não se falavam. Então, um grande problema para criar esse bioma perfeito foi o relacionamento. Então, nosso relacionamento é o principal problema social da nossa existência, ou da nossa sociedade, né? Tem um outro fato interessante que mostra como é complicado essa necessidade que temos como fundamentação para a nossa vida, é o que aconteceu com um cidadão americano chamado Frank Red, que ele foi preso como refém no Líbano. Ele e alguns soldados. E ele conta depois, no seu relato, de que durante os meses que ele ficou como refém, ele não falou com um dos reféns por causa de uma discussão que eles tiveram antes. Então, esses 2 soldados americanos tiveram uma discussão e depois eles foram presos e aprisionados como refém. Ele ficou durante vários meses, durante todo esse período, sem conversar com este outro refém com quem ele tinha brigado. Mas tem um detalhe: os 2 estavam acorrentados um ao outro e passaram por meses sem conseguir conversar. Aí dá para entender a que ponto pode chegar as relações humanas. E é possível que nós que estamos aqui tenhamos as nossas histórias pessoais de problemas de relacionamento, certamente não tão graves quanto este, ou talvez sim, quem sabe. Mas não existe uma pessoa sequer que nunca teve qualquer problema de relacionamento. A sociedade vive em pé de guerra. E se a gente olhar para dentro das igrejas, nós vamos perceber que essa é uma realidade nossa também. Sabe? Nós também temos as nossas guerras. Não é? E que isso não é um privilégio de agora também. Sempre foi assim. Não é? Agora, a grande pergunta é, por que isso acontece? Eu estou falando tudo isso para a gente chegar no ponto principal do nosso estudo, que é o assunto principal. Por que nós temos problemas de relacionamento? Se o relacionamento é tão necessário e é essencial para a vida humana, até mesmo para aqueles que não percebem isso, por que nós temos tantas dificuldades para nos relacionar? E eu queria que os irmãos falassem isso, para a gente começar a pensar nessa ideia. Pastor, vai começar o falador já. Não, preciso que os irmãos falem. Eu entendo por dois pontos. Primeiro é a falta de empatia e o segundo é o orgulho. Porque eu posso estar errado, mas meu orgulho não me deixa reconhecer o meu erro, muitas das vezes. E também a falta de você ter empatia com a pessoa que está à sua volta ali, em ouvir e em querer prestar atenção na opinião do próximo. Então, acho que são 2 pontos fundamentais aí que atrapalham o relacionamento em qualquer comunidade. E até na questão do orgulho, eu acrescento uma outra coisa também, Daniel, porque tem o nosso orgulho que não nos deixa reconhecer que estamos errados e também o orgulho que não nos deixa perdoar o erro do outro, às vezes, né? E também a falta de empatia, de se colocar no lugar do outro para perceber se ver no lugar daquela outra pessoa. Você reagiria consigo mesmo daquela maneira, porque provavelmente a gente não reage. Eu sempre gosto de falar que o nosso atraso sempre tem uma desculpa, o atraso do outro não. Né? Se a gente está num lugar esperando alguém, a gente fica indignado porque a gente está perdendo tempo esperando. Mas quando é a gente que atrasa, a gente sempre tem uma desculpa. A desculpa, eu atrasei por causa disso, daquilo, outro. Então a gente sempre se justifica, mas não justifica o outro. Quem mais pode me falar? Por que nós temos tanta dificuldade para relacionar, sendo que isso é essencial para nós? Sim, Sônia. Eu acho que também a culpa é sempre do outro e não da gente. Sempre a culpa é do outro. E eu, como pastor, eu tenho eu tenho clareza disso, porque como pastor a gente sempre tem que se colocar no meio da briga de pessoas, né?
quer seja problemas conjugais, quer qualquer outro tipo de problemas dentro da igreja, de liderança, problemas fora da igreja. E uma das coisas que o pastor sempre faz é você vai conversar com uma pessoa e ouve aquela pessoa, vê a versão dela, depois você vai conversar com a outra pessoa para saber o que a pessoa tá falando. E, via de regra, 99% das vezes, quando um pastor faz isso, ele vai perceber que os dois têm razão e os dois têm culpa, porque um vai dizer a culpa é dele e o outro vai dizer a culpa é do outro. Então, nenhum dos dois reconheceu a própria culpa, só culpou a outra pessoa. Adão e Eva já fizeram isso, né? Quando Deus falou da queda deles, Adão culpou Eva, que culpou a serpente, né? Dona Irineia, a senhora quer falar? Pensamentos diferentes. Pensamentos diferentes. Isso é complicado. Pensamento diferente é um problema para a gente se relacionar, porque as coisas que eu gosto pode ser aquilo que você detesta, não é? Então, como que a gente se relaciona assim? Se eu quero ir para a direita e você quer ir para a esquerda, né? É difícil. E aí começa muita confusão também. E um não aceita o pensamento do outro. Não aceito porque eu estou certo, você está errado, né? A minha ideia é melhor que a sua, e sempre é, né? Então é desse jeito. Quem mais? Ou cale-se para sempre? Eu acho que também... Assim, Suzy. Eu acho que também o nosso eu, ele é terrível. Muitas vezes ele nos dá até rasteira mesmo. A gente pensa que tá indo bem, e ai, tô ganhando, e vai com a cara na poste, pum. Nosso eu é enganoso, nosso eu, ele nos trai. A gente quer sempre ter razão, quer sempre que os nossos desejos sejam satisfeitos, a gente quer sempre estar em primeiro lugar. Nesse sentido, assim, né? O nosso eu, ele nos impede, muitas vezes, de ter um relacionamento pacífico, né? Com os nossos irmãos. E sabe o que é triste disso, Suzy? Que, às vezes, no relacionamento, a gente acha assim, a pessoa nos machucou, né? E porque esse eu é tão cego, como você disse, né? A gente começa a machucar aquela pessoa sem perceber que a gente está machucando a nós mesmos, né? Porque a consequência daquilo vai ser terrível para nós. É como a Suzy falou, bater com a cara no poste, né? E você está achando que está fazendo o correto e você está lutando contra você mesmo ao lutar contra o outro. Você está se prejudicando, querendo prejudicar o outro, e isso é terrível, né? Eu coloquei algumas coisas aqui, alguns irmãos já falaram e outros não. Primeira coisa, eu coloquei assim, esses nossos problemas de relacionamento acontecem primeiro, e aí é mais ou menos semelhante ao que a Suzy disse, por causa da nossa natureza humana, ou do nosso eu, do nosso ego, né? A nossa natureza é, primeiro, egocêntrica, porque nós estamos no centro do mundo. Eu sempre gosto de dizer isso, que todo ser humano está no centro do mundo, porque você vê o mundo a partir de você. Quando você olha ao redor, você está no centro e as pessoas estão à sua volta, né? E isso é só uma questão de visão, mas é assim que a gente vive. A gente vive as experiências através de nós, né? Se alguém perguntar como foi o culto ontem, né? De que culto você vai falar? Do culto da Sônia? Não, você vai falar do seu culto, porque foi você que estava lá. A Sônia estava lá, mas você viveu o culto a partir da sua ótica, né? Como que foi a viagem? Você vai falar como que foi para fulano? Você pode até dizer fulano disse que gostou, mas o que você pode falar com propriedade é da sua visão a respeito da viagem. Então, nós naturalmente estamos no centro do nosso mundo.
mas essa nossa percepção central do mundo, ela se torna um entendimento mais profundo, enraizado no nosso coração, de que nós somos assim, o mundo gira em torno de nós. Então, nós fazemos o mundo girar em torno de nós, né? Das nossas vontades, dos nossos prazeres, dos nossos interesses, daquilo que nós sonhamos, daquilo que faz a gente ter prazer ou não. Então, nós somos egocêntricos, nós somos hedonistas, essa é também a nossa natureza, né? Nós somos a natureza humana, ela é tendente à busca pelo prazer e de confundir felicidade com prazer, né? Então, quanto mais alguma coisa me dê prazeres favoráveis, mais feliz eu estou. Então, se alguém me faz bem, eu fico bem com ele, porque ele me faz feliz, me dá prazer conversar com essa pessoa, uma pessoa alegre, uma pessoa carinhosa, carismática, engraçada, agradável, essa pessoa me ouve, me acolhe, então isso me dá um sentimento de prazer interessante. Então eu gosto dela porque ela faz isso comigo. Agora, se ela me causa um desprazer, então eu me coloco contra ela. Né? A nossa natureza é assim. E mais do que isso, a nossa natureza é egocêntrica, você pode até chamar de ególatra, a nossa natureza é hedonista e a nossa natureza é superficial. Nós somos superficiais. Tudo para nós tem a ver com aquilo que aflora agora. Sabe? E isso tem se tornado mais comum com o passar do tempo. É por isso que amizades mais profundas ficam cada vez mais coisa do passado. Porque os relacionamentos hoje são líquidos, principalmente por causa das mídias sociais. Né? Qualquer ser humano que está aqui, que é antes da internet, né, antes da internet, né, antes das mídias sociais, sabe que a nossa relação de amizade era com um grupo pequeno, e as pessoas que tinham mais amigos podiam contar 20, 30, se alguém falar, eu tenho 30 amigos, você vai falar, nossa, mas você tem muitos amigos. Hoje as pessoas têm 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 amigos em mídias sociais. São amigos? Não são, mas a coisa está se tornando cada vez mais superficial. Então, eu troco de amigo com muita facilidade. Depende do assunto, depende da modinha, depende do que vier, eu simplesmente troco. Então, a primeira coisa é a nossa natureza. A natureza humana complica as nossas relações. E por que a gente briga, então? Por causa da nossa natureza. Né? E é por causa disso que, como a Sônia disse, que a culpa vai ser sempre do outro. Né? Porque nessa natureza egocêntrica, que o mundo é visto a partir da minha perspectiva, não é? O erro sempre vai ser dele, nunca o meu. Não é? Se eu quero fazer algo de uma maneira e a coisa aconteceu de outra maneira, então aconteceu errado. Porque no meu mundo a coisa tinha que acontecer dessa maneira. A outra pessoa está tendo a mesma visão, dizendo, não, isso aqui estava certo. Do jeito que o pastor Marcelo quis é que estava errado. Não é porque nós somos pessoas egocêntricas. O segundo motivo, e aí baseado naquilo que a minha mãe disse, nós temos problemas de relacionamento porque somos diferentes. Não é apenas porque até queremos ou pensamos diferente, mas porque nós somos na nossa Constituição nós somos diferentes, né? Nós temos vontades diferentes, nós temos planos diferentes, ideias diferentes, opiniões diferentes, preferências diferentes. Eu sempre brincava com a nossa irmã, a tia Neide, né? Ela sempre brigava comigo, que eu falava que tem gente que gosta de quiabo e acha gostoso. Como que alguém pode gostar de quiabo? Como que alguém pode gostar de jiló? E ela brigava comigo falando que quiabo e jiló era bom. Eu falava, é a pior coisa que existe no mundo. E às vezes eu até falava só para ela brigar comigo, né? Porque... Uma delícia. Delícia, né, Soninha? Porque a gente é diferente.
né? E, às vezes, as nossas diferenças nos colocam em conflito. Porque se a gente estiver numa mesa de comida, a Soninha vai comer o quiabo, eu não como, a gente não vai brigar por causa disso, não é? Mas se a gente tiver que fazer uma eleição pela melhor comida, e se isso valer muita coisa, aí eu vou ser contra ela, porque eu vou votar contra o quiabo, e ela vai votar a favor, e isso vai dar confusão, né? Então, é desse jeito. É por isso que não existe certo e errado, é porque o que é certo para mim pode não ser para o outro e vice-versa. No que diz respeito às coisas da vida, né? Existe certo e certo e errado com os princípios morais, bíblicos e tal, mas é isso, né? O que é o certo? Você vestir azul ou vermelho? Depende, não é? Depende da cor que você gosta, do jeito que você quer vestir no dia, né? Mas a coisa fica complicada, porque aquilo que eu amo você pode odiar. Aonde eu quero ir pode ser o lugar de onde você quer se afastar. Aquilo que eu prefiro, você não prefere, né? Então, os nossos pensamentos não concordam, e isso a gente começa a entrar em conflito. Tem uma terceira questão, e ninguém falou a respeito dela, que são as nossas limitações e as nossas falhas. A questão é, nós sempre vamos deixar a desejar em relação ao outro. Sempre vamos. Nós nunca seremos o marido perfeito, a esposa perfeita, o pai perfeito, o filho perfeito, o avô perfeito, o neto perfeito, o profissional perfeito, o colega de trabalho perfeito, o colega de futebol perfeito. Nós nunca seremos perfeitos, não somos. Então, o que isso faz? Se eu sou falho, eu vou falhar com você. Intencionalmente ou não. Em algum momento da nossa história, você vai ter uma expectativa em relação a mim que eu não vou suprir. E muitas vezes eu vou fazer com você exatamente aquilo que você não quer que eu faça. Eu vou falhar com você naquilo que te machuca, naquilo que te dói. Por que sempre que você conversa com as igrejas, em qualquer igreja, você vai ver uma lista de reclamações a respeito dos pastores? Porque pastor é um homem para cuidar de 20, lidar com 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300 pessoas, dependendo do tamanho da igreja. E se você sempre vai errar com um, quanto mais com 200. Então, é assim, porque um patrão perfeito, o marido perfeito, nunca vai existir. Então, um outro motivo pelo qual é difícil relacionar são as nossas falhas. E como as nossas falhas ofendem as pessoas. E tem uma coisa muito séria. Quanto mais íntimo é o nosso relacionamento, e quanto mais importante essa pessoa para você, mais as nossas falhas machucam essas pessoas. As minhas falhas como pastor não machucam as ovelhas do pastor Cláudio lá da Igreja Batista. Mas vai machucar as minhas ovelhas aqui da minha igreja. A falha de um desconhecido não dói tanto quanto a falha do marido ou da esposa. Não machuca tanto. Porque tem a ver com a nossa proximidade. Quanto mais próximo, mais falhamos e mais essas falhas machucam e doem. E aí tem um outro elemento, o quarto elemento nesta relação, e eu tenho certeza que se a gente abrisse aqui, os irmãos iriam falar tantos e tantos outros, mas eu vou parar aqui, é que existe ainda a ação de Satanás. O diabo não quer nos ver em paz. O diabo quer sempre nos machucar. Então, ele sempre vai nos colocar, ou colocar diante de nós, motivos para que a gente possa romper com as pessoas. Por exemplo, ele sempre vai nos fazer nos relacionar com pessoas erradas, às vezes, para que a gente caminhe com ela e depois essa pessoa fale com a gente. Ele sempre vai nos fazer enxergar os defeitos das pessoas.
As pessoas acertam, mas a nossa mente está ligada no defeito dela. Ele vai alimentar a nossa mente com ideias e com filosofias quando as pessoas falharam com a gente, dizendo, olha o que Daniel fez, o Daniel não tinha o direito de fazer isso com você, o Daniel não olhou para você, o Daniel não veio para pedir perdão, olha lá, ele passou direto, é porque ele está com raiva de você, ele está conversando com fulano, ele está falando mal de você. Tudo isso vem na cabeça da gente sem que a gente saiba. Né? O Daniel está conversando sobre futebol lá, mas na minha cabeça está, olha, ele está falando mal de mim. Ele vai estar contando tudo que aconteceu, mas está contando segundo a ótica dele, a ideia dele. E se nesse grupinho alguém de lá olhar para mim e der um sorriso, eu vou falar, tá vendo lá? Já estão rindo de mim. Já estão olhando com um olhar atravessado para mim. E Satanás vai colocando isso na mente da gente. Certo? E ele vai apertando o machucado no nosso coração, as mágoas. E mágoa, a palavra mágoa é interessante que ela serve tanto para uma questão emocional, como também para uma ferida no corpo. Né? Quando você bate, fica aquela coisa roxa, né? Dolorida, você fala que aquilo está magoado, e toda vez que toca, dói mais. Né? Mas esse mesmo roxo fica na alma também, né? E Satanás gosta de apertar esse roxo da alma, essa mágoa, né? Que vai se alimentando e nos fazendo cada vez mais odiar o nosso próximo. Você quer falar, Vânia? Pastor, olha só, é uma coisa interessante que nós, o ser humano, né? Eu vou colocar também que nós fazemos parte de uma sociedade. Mas é incrível que o ser humano ele tem, assim, só Deus que pode trabalhar isso na nossa vida, porque quando nós nos relacionamos com o próximo, as pessoas, a gente vê as qualidades, as características, aquilo que ele é capaz, e nos chegamos a ele e, de certa forma, assim, o agradeceu por uma atitude que ele fez, ou de elogiar uma coisa bacana que ele sabe fazer, e sim, ver os defeitos, criticar e ainda comentar para o colega daquilo, fulano fez isso. Agora, quando ele faz algo de bom, a capacidade que ele tem de fazer algo de bom para a sociedade, ou construir uma coisa bacana no relacionamento, no conhecimento que a gente teve um para o outro, a pessoa não é capaz de entender, de elogiar, de reconhecer aquilo na pessoa. Ele só é capaz de ver o lado negativo. E comentando, você viu, colega, aquela menina ali, né? Mas não viu o lado bacana que ela mostrou, mas o lado negativo eu comentando. Isso entra naquela questão isso da nossa... forma da gente... Você está certa, isso Vânia. É uma forma, assim, do amor... Né? O amor cegar é essa parte aí. Então, quando a gente tem o amor de Jesus, ele faz a gente enxergar profundamente o coração do próximo e ver nele as características bacanas. Né? Então, é que a gente possa ver em Cristo trabalhar isso no nosso coração. Isso. E isso que você falou está dentro daquela questão da nossa natureza, que cai o nosso orgulho, egoísmo, essas coisas, né? E também a natureza humana ela é tendente à tragédia, à desgraça, né? Então, aquilo que é ruim, é trágico, é doloroso, sempre chama mais a nossa atenção. Nós guardamos na nossa memória mais momentos ruins do que bons, né? As nossas lembranças mais fortes geralmente são aquelas que deixaram uma marca, uma cicatriz, né? Então, se a gente ouve de uma tragédia, a gente corre atrás para saber o que aconteceu. Uma boa notícia não chama a nossa atenção. Se você for olhar os jornais, né, você vai ver que 90% das notícias dos jornais são notícias ruins. Né? Por quê? Só acontecem coisas ruins? Não, porque as pessoas se interessam por notícias ruins. Não se interessam por notícias boas. Então, uma notícia boa vende pouco jornal, né? Infelizmente.
Então, todas essas coisas acontecem com a gente, queridos, e nos colocam em rota de colisão com as pessoas. E, às vezes, nós machucamos as pessoas e, às vezes, nós somos machucados. E, quando somos machucados, isso dói muito. Dói muito, mas muito mesmo. Quem já foi machucado por alguém sabe o quanto dói. E como todos nós já fomos machucados, de um jeito ou de outro, de propósito ou não de propósito, todos nós conhece por experiência a dor de ser machucado, de ser ferido, de ter a outra pessoa falhando com a gente, nos decepcionando, né? Então, é esse ponto que nos leva para dentro do estudo que nós vamos fazer. Porque qual é a solução, então, para essa equação que não fecha? Nós temos necessidade do próximo, nós temos necessidade de relacionamento, mas relacionar é tão difícil, porque somos pessoas, por causa da nossa natureza egoísta, egocêntrica, orgulhosa, trágica, temos dificuldades por causa das nossas diferenças, temos dificuldades porque somos falhos, é difícil relacionar porque o diabo não ajuda nem um pouco, né? Então, você junta tudo isso e é uma equação que parece não funcionar. Então, como nos relacionar com pessoas que, teoricamente, é impossível de relacionar? E a resposta para isso é o perdão, né? E sobre perdão, eu ia até trazer umas definições hoje, mas nós vamos deixar para o próximo estudo, porque já acabou o nosso tempo, né? Eu quero deixar apenas uma reflexão para a próxima semana, e a próxima semana nós vamos começar a definir perdão. Eu gostaria que você já pensasse, se você quiser pesquisar, trazer definição pronta de perdão, vai ser bem aceita, e para a gente pensar um pouquinho a respeito de perdão. Mas, só para o nosso questionamento, então, faça um autoexame novamente. Olha para dentro da sua alma. Como você reage quando você é ofendido? Quando as pessoas te machucam, quando elas falham com você? Você guarda mágoas? Pensa nisso. Você guarda mágoas? Você fica remoendo a ofensa em sua mente, em seu coração? Você revida as agressões? Você se afasta dessa pessoa? Você quer se vingar dela? Ou, por outro lado, você perdoa, você caminha a segunda milha, você dá a capa, você ora pelo que te persegue. Isso é apenas uma questão para a gente tratar, porque perdoar não é fácil. C.S. Lewis, um grande escritor que vale a pena você ler tudo que ele escreveu, ele diz assim, é fácil falar sobre perdão, até você ter que perdoar alguém. É fácil falar sobre perdão até você ter que perdoar alguém. Aí a coisa fica mais complicada. E na semana que vem, se Deus quiser, nós vamos falar sobre perdão. Fala, Daniel. Pastor, antes de acabar, eu consigo ver a situação seguinte. Tanto no meio cristão, no meio, na comunidade, entre amigos, etc., a gente tem que procurar colocar Jesus como centro, né? E não a gente. Aí eu estava lendo, acho que o senhor até pregou sobre isso também, lá em Mateus 5, 44, né? Você lê só um pedacinho. Orai pelos que vos maltratam, que vos perseguem, né? Isso. Então, aqui Jesus fala para a gente amar os que nos perseguem, amar o que nos odeia, orar pelas pessoas que me fazem algum mal. Então, acho que se a gente coloca Jesus no centro de toda a situação de nossas vidas, em qualquer situação, ou dentro de um relacionamento amigável, conjugal ou religioso dentro da igreja, da nossa comunidade, eu acho que a própria Espírito Santo de Deus, ele abre nosso olhar espiritual para a gente ver e a gente se colocar mais no lugar do próximo. E mesmo ele fazendo algo que me magoou,
eu devia ficar com raiva dele ou orar por ele. Porque às vezes ele fez algo que sem perceber também, né? Às vezes a gente comete algum erro sem mesmo perceber o que cometeu aquele erro. E o que para você tá ok, para mim não tá, né? Que não seja igual você falou, dentro da ética e da moral, dentro das normas que nós vivemos no nosso mundo, né? Isso. Então, assim, às vezes o que eu cometo de errado com você, para mim não é errado, né? Isso. Exatamente isso. Né? Alguém quer mais comentar? Se não, então, vamos encerrar o nosso estudo. Na semana que vem, nós vamos continuar esse estudo começando a falar sobre perdão, ainda uma introdução sobre perdão, para depois a gente entrar na parábola, que ela trata de perdão de uma maneira muito mais profunda do que qualquer pessoa pode falar, do que a sociologia, a psicologia, a filosofia pode falar. Né? Então, você não pode perder. E eu gostaria de convidar você, se você quiser chamar outras pessoas para estudar sobre perdão, fala com ela, passa o link para essa pessoa e a gente vai continuar falando na próxima semana. Amém?